Podemos confiar na proteção de Deus? Será que no momento ruim, na situação difícil, Ele nos deixa sozinhos? Deus abençoe. Boa noite. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito à proteção de Deus. Para isso, eu escolhi uma das porções da Bíblia mais conhecida e mais lida no mundo todo, o Salmo 23. Para começar, vamos ler os primeiros 3 versos do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi foi pastor de ovelhas. Então, se alguém conhecia bem do ofício, era ele. Um pastor de ovelhas, ele tem 2 funções fundamentais. A primeira, alimentar as suas ovelhas. E a segunda, proteger elas dos predadores e das feras. Os primeiros 3 versos desse salmo que temos lido, eles se referem fundamentalmente ao dia a dia do cristão. Uma vez que o cristão aceita Jesus como seu Salvador, Deus se torna o seu pastor. Deus se torna o seu protetor. Deus protege e guarda a sua alma. O primeiro verso do Salmo está nos falando que Jeová é o nosso pastor e que nada nos faltará. Quer dizer que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, já sejam espirituais quanto materiais. Quer dizer isso que a gente vai ficar de braços cruzados? Para nada, irmão. A gente tem que fazer a sua parte. A gente tem que procurar a Deus. A gente lê a Bíblia, ora. A gente procura fazer o que é certo diante de Deus. A gente trabalha para sustentar a sua família, mas também compreendemos que se não fosse pela ajuda e a proteção de Deus, nada conseguiríamos. Já no verso 2, está falando de 2 coisas bem importantes. Fala de pastagens verdes e fala de águas tranquilas. Como podemos explicar esse segundo verso? Está falando de como Deus cuida da nossa vida, de como Deus capricha em nos levar aos melhores lugares, nos levar a um destino de sucesso. O cristão, ele planeja e ele vê se cumprir na sua vida as promessas de Deus. O cristão, ele procura a Deus e ele tem uma vida de vitória. Por quê? Porque Deus abre portas diante dele. Essa questão de Deus ser o meu pastor e também da misericórdia de Deus, eu aprendi muito bem elas com uma situação que me aconteceu faz alguns anos. A minha esposa e eu estamos trocando de município pelo nosso trabalho. Já fazia 2 meses que a gente não recebia salário e estávamos entrando no 3º mês. Estando nesse 3º mês, já quando a gente foi receber o nosso salário, chegamos lá no lugar do pagamento e quando chegou a minha vez, que eu cheguei lá para receber, a pessoa responsável me falou que eu não aparecia na folha de pagamento, que eu devia descer e falar com a responsável técnica, com a pessoa de recursos humanos. Eu desci, não suspeitando que fosse acontecer nada, senão pensei que fosse talvez algum problema, um erro de transmissão da informação, algo assim. E falei com a pessoa, uma moça, ela me falou: doutor, aguarde aqui um momento, que eu vou já dar uma olhada no seu caso e já te trago uma resposta. Irmão, eu tenho que confessar, Deus não me fala todo dia, assim, audivelmente, tão vividamente. Mas aquele dia, Deus falou com toda clareza para mim. Quando ele entrou, Deus me falou: filho, você não aparece na folha de pagamento e você não vai receber salário nesse mês. Essa moça que entrou, ela vai sair e vai te falar, ela vai te oferecer o seu salário. Mas você não pode aceitar ele, porque essa moça tem uma criança pequena para cuidar dela. Irmão, passaram alguns minutos e a moça saiu chorando e me fala: doutor, eu não sei o que aconteceu,
não sei o que aconteceu. O teu salário, eu não te coloquei na folha de pagamento, não vai sair o teu salário esse mês, mas eu vou te dar o meu salário. Eu falei para ela, não, eu não vou aceitar o teu salário porque Deus me falou aqui que você tem uma criança pequena para dar conta dela. A única coisa que eu desejo é que você me coloque aí na folha de pagamento e que isso não aconteça novamente. Eu saí, irmão, eu confesso que eu não saí triste, saí preocupado, era final de ano, fazia 3 meses já que não recebia salário, então a situação não era boa. Mas eu saí contente daquele lugar por saber que Deus tinha me falado, por ver a misericórdia de Deus com aquela moça. Quando eu cheguei em casa, os meus sogros, eles sempre foram pessoas, e ainda são, pessoas muito boas para a gente, pessoas que a gente pode contar com eles, que estão presentes na nossa vida. Eu falei com o meu sogro e ele me falou, olha, 3 meses sem você receber, vai ficar difícil o final de ano, mas a gente se vira, me falou ele. Eu olhei para o meu sogro e falei, olha, Daniel, o Senhor vai ver como Deus vai fazer milagres nesse mês. Eu menti, irmão, de fé, e dei essa palavra para ele. Eu acho que foi uma palavra inspirada por Deus. Eu saí no outro dia para o trabalho, para o consultório, e quando ia pela rua, lá no lado da rua, eu vi que tinha como um rolinho, como se fosse um papel ou algo assim. Eu fui lá para ver o que era. Irmão, eram 2 notas de dinheiro. Peguei na minha mão e falei, glória a Deus. Já Deus, ele começou a suprir a minha necessidade e a cumprir com sua promessa. Irmão, para fazer um resumo para você, nesse mês, a gente fez depois as contas, eu recebi o dobro do meu salário. Então, aí eu consegui ver na minha vida como Deus é o meu pastor e como Ele cuida dos detalhes mínimos na minha vida, mas também a misericórdia que Deus tem ainda com aquelas pessoas que não o conhecem. Agora, o verso 3 do que ele fala. O verso 3 ele fala de restauração. Quando Deus fala de restauração, é porque a pessoa está frustrada, porque aconteceu alguma coisa que magoou a pessoa, talvez a pessoa está ferida, está fraca por alguma situação, que precisa restauração. Os cristãos, a gente não está alheio, não estamos isentos de encarar situações difíceis, de sofrer, às vezes até com falta de fé, com a dúvida. E numa situação assim, o que Deus faz? Deus, em uma situação assim, Ele está junto com a gente. Ele conforta, Ele restaura, Ele dá consolo. Como fala aí no verso, Ele coloca a gente no caminho certo, coloca novamente a gente no sendeiro da justiça. Nesse momento difícil, Deus, Ele dá força para a gente. E também Ele traz clareza na nossa mente, no nosso pensamento, para que a gente possa novamente aderir o que é o plano eterno que Deus tem para a nossa vida. Esse é o maravilhoso pastor que a gente tem como Deus. Agora, tem provações também na vida, irmão. Tem momentos difíceis. Tem vale de trevas e de morte, muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos ir lá, nesse mesmo Salmo 23, ao verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O verso 4 está nos falando que a gente passaria em algum momento pelo vale das trevas e da morte. Que na nossa vida teríamos que encarar em algum momento vicissitudes. E o que pode ser na nossa vida esse vale da morte? Pode ser uma notícia ruim, pode ser uma doença, um diagnóstico de malignidade, pode ser uma ameaça. Às vezes até pode ser uma situação de pecado. E o salmista Davi, ele era uma pessoa que conhecia muito bem a Deus. E ele sabia que em algum momento da sua vida chegaria o momento do vale das trevas, do vale da morte.
E o que ele faria naquele momento? O que ele está falando para a gente é que ele confiaria em Deus. Ele não teria medo, porque Deus estaria junto com ele. Era a confiança que ele tinha da fidelidade de Deus, da fidelidade do bom pastor que cuidava da sua vida. E eu quero que você veja o detalhe no final do verso que ele fala que a tua vara e o teu cajado me darão proteção. O pastor usava o cajado, que era uma vara um pouco mais comprida e curva na frente, para guiar as suas ovelhas. E a vara ele usava para disciplinar as suas ovelhas e também para bater naqueles predadores que vinham para tentar fazer dano às suas ovelhas. Então, irmão, o salmista Davi está falando para Deus: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu tenho confiança em ti, Senhor, para que o Senhor me guie e para que o Senhor me discipline quando seja preciso. Essa é a confiança que devemos ter em Deus. Mas a nossa história, irmão, não fica no vale das trevas e da morte. A nossa história vai além disso, porque a gente tem promessas, irmão, de um futuro glorioso. Vamos ver no versos 5 e 6 do Salmo, para já estar concluindo esse estudo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O verso 5 está falando de que Deus prepara uma mesa farta, abundante, diante de nós, em presença dos nossos angustiadores, daquelas pessoas que nos odeiam, que nos invejam, que tentam impedir que a gente tenha sucesso. Mas está nos dando esse verso um grande ensino. Irmão, se Deus tem um propósito na nossa vida, e Ele tem um propósito com a vida dos seus filhos, com todos nós, não vai ter ninguém que possa impedi-lo de isso acontecer. O verso 6 está falando, irmão, da bênção, da fidelidade, das misericórdias de Deus. A gente pode ter certeza que no nosso caminho e na nossa volta vai estar presente a bondade e a misericórdia de Deus. Deus vai dar conta no nosso presente e também no nosso futuro. O salmista, ele fecha o salmo dando uma sentença. Ele está declarando que ele morará na casa de Deus por muitos dias. Ele morará na casa de Deus para sempre. E é o propósito que a gente deve fazer na nossa vida. Ainda quando a situação seja boa, estamos tendo sucesso, não esqueçamos do nosso pastor. Está difícil a situação, não estamos tendo sucesso, está apertada a situação, então também que nos mantenhamos na casa do Senhor, porque ali é onde podemos ter a confiança da proteção do nosso pastor. E agora, irmão, eu gostaria de fazer uma conclusão breve dessa mensagem. A primeira coisa que tenho que te falar é que no teu dia a dia, Deus, o teu bom pastor, Ele vai estar contigo. Ele vai te levar aos melhores lugares. Tenha confiança. Descanse no bom pastor. A outra coisa que tenho que te falar, em algum momento vai chegar o vale das trevas, o vale da morte e da tristeza. Mas tenha força, confie, porque ainda que você passe pelo vale, Deus, Ele vai caminhar junto contigo. E nenhum perigo vai conseguir te atingir. Por quê? Porque Deus, que é fiel, Ele vai te guardar. E ainda, se a gente tivesse que no meio do vale partir para a eternidade, a gente tem uma eternidade garantida com o nosso bom pastor. E o último ponto que queria te falar é que a gente tem promessa do nosso pastor de um futuro glorioso na sua presença. Ele, que é fiel, Ele prometeu que a sua bênção e as suas misericórdias estariam na nossa volta. E o que você vai fazer com todas essas promessas? O que eu farei é permanecer na casa do meu Deus todos os dias da minha vida, até que Ele volte. Deus abençoe sua vida, irmão. Se você chegou até aqui,
até o final do vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal. Também compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam estar precisando dele. E que deixe um like se você gostou do conteúdo. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Até um próximo vídeo.